Recebendo nos estúdios do programa Jogo do Poder Agora Brasil, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Piauí, o advogado Raimundo Júnior. Hoje é uma data muito especial, Dia da Advocacia, Dia do Advogado. Seja bem-vindo. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que fazem parte do programa, boa tarde a todos que nos assistem. Hoje é uma data extremamente importante para todos nós, advogados e advogadas. Comemoramos hoje o nosso dia, o dia de todos os profissionais que saem diariamente das suas casas para lutar pelos seus direitos, mas especialmente pelos direitos dos cidadãos e das cidadãs neste país. Defender a advocacia é defender a democracia, o Estado democrático de direito. É uma categoria das mais importantes para o bom funcionamento democrático do Brasil. Mas parece incrível que em 2026 a gente ainda esteja discutindo o respeito às prerrogativas dos advogados que volta e meia são ameaçadas. Mas é preciso estar atento e forte, né, presidente? Eu costumo dizer sempre que o momento do país ele é estranho. Nós enfrentamos uma quadra que, por mais incrível que possa parecer, ela é de involução e não de evolução. O nosso país, ao invés de estar avançando para nós termos uma maturidade democrática, ele vive um momento de divisão, e esse momento de divisão, inclusive ideológica, eu acho que tem se espraiado de um modo geral para todos os poderes e instituições. E às vezes com isso nós temos umas dificuldades naturais em todas as profissões em relação às suas garantias, os seus direitos e as suas prerrogativas. O grande desafio do advogado e da advogada é permanecer com absoluta coragem e da nossa instituição de continuar lutando para defender as nossas prerrogativas, que não são, como eu sempre digo, e como todos sabem, garantias dos advogados e advogadas. Prerrogativa é o direito de defender livremente o cidadão e a cidadã. Quando uma prerrogativa é violada, não é o advogado e a advogada que está tendo uma dificuldade ou está sendo ferido numa garantia. É o cidadão e a cidadã que está sendo tolhido na sua voz. E este, para nós, é o grande desafio como nós temos no país. Esperançar por dias melhores e para que esse momento de divisão possa restabelecer uma maturidade institucional e retomarmos esse caminho de diálogo tão importante para a reconstrução de uma unidade neste país. Apoliana Oliveira. Presidente, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso Jogo do Poder. A gente viu a OAB está acompanhando todo esse processo que a Ordem tem feito aqui no Piauí para garantir justiça na composição dos tributos. A gente está falando aqui de taxa do lixo, a gente está falando de IPTU, a gente tem acompanhado isso, mas a cidade de Teresina também tem outros problemas em que o cidadão também tem os seus direitos aí reduzidos, vamos dizer assim, né? Vamos usar esse termo. Por exemplo, na questão do transporte, em que a gente vê um contrato que há muitos anos é questionado e que a gente sabe que essa questão vai acabar mesmo na justiça. A OAB pretende também se debruçar sobre outros problemas da capital, incluindo a questão do transporte público? Na verdade, Apoliana, foi oportuna a sua pergunta. Oportuna por quê? Porque às vezes as pessoas estranham a atuação da Ordem e esquecem que ela tem uma garantia e um relevo constitucional, sendo a única profissão liberal citada na Constituição. Por quê? Porque ela, para além de uma instituição de classe que defende as prerrogativas e valoriza a advocacia, ela também é pilar da cidadania. O relevo histórico e constitucional da Ordem é por estar ao lado do cidadão e da cidadã em momentos históricos deste país. Nós temos diversas ações, inclusive que às vezes são pouco conhecidas da mídia, porque às vezes umas repercutem mais do que outras. Por exemplo, essa ação do transporte, ela já foi ajuizada por nós, eu acho que em abril, no âmbito da Justiça Federal. Temos uma ação civil pública lá, no âmbito da Justiça Federal. O juiz federal, inclusive, já despachou, determinando que esse processo fosse encaminhado por um setor de conciliação, onde ele deseja que todas as instituições sejam chamadas ao diálogo, o diálogo para a construção. Temos diversas outras ações aqui no Estado, em relação a outros municípios, em relação ao governo, em relação ao próprio Tribunal de Justiça, em relação ao CNJ, em relação a diversas situações. Agora, umas pautas chamam mais atenção do que outras.
e a ordem atua sempre que é demandado. Agora, por exemplo, na última semana chegou a discussão para a gente, na ordem dessa questão do banheiro, a partir de uma lei que foi sancionada. Agora chegou uma questão da educação. Então a ordem ela faz sempre o quê? Ela é absolutamente séria e técnica nas suas discussões. A ordem ouve suas comissões, pede a emissão dos pareceres, né? Esses pareceres são submetidos às comissões constitucionais, são submetidos ao nosso conselho seccional e quando há autorização a ordem age e age sobretudo em favor do cidadão e da cidadã. Eu queria inclusive registrar um fato. Uma das minhas primeiras entrevistas aqui na Meio Norte, assim que assumi como presidente, salvo engano, foi para a Cíntia. E ela, naquele momento, ela me fez uma indagação. Por que ela achava a ordem tão calada e tão omissa no Piauí? E que às vezes ela tinha uma dificuldade com a própria ordem de, às vezes, os representantes da ordem estarem se manifestando, eles estarem nos programas, orientando a população, tratando de problemas, de pautas, polêmicas ou não polêmicas, construtivas ou não construtivas, orientativas ou não. E ela me fazia aquela indagação, ela disse, a ordem é muito importante para ficar calada. E esse foi um dos nossos pilares em 2024, foi ter uma ordem que vai falar sempre em favor da advocacia, firme, forte, independente, mas também ao lado do cidadão e da cidadã quando as pautas baterem as portas da Ordem dos Advogados do Brasil. E o presidente Raimundo Júnior acaba de anunciar aqui que, já uma vez provocada, a ordem vai se manifestar sobre a lei municipal do banheiro para mulheres trans. Eliezer. Presidente, há um ponto que, por vezes, volta a repercutir, que diz respeito à revista de advogados para o acesso a unidades prisionais. Qual é o limite, até que ponto um advogado pode ser revistado e por que esse tratamento diferenciado? Eu digo sempre que o sistema de justiça e as prerrogativas da advocacia, eles vivem sempre num constante, digamos assim, numa constante construção. Por que numa constante construção? Porque nós temos, às vezes, que o sistema prisional precisa respeitar, compreender e colaborar com a advocacia. Porque ali nós estamos representando direitos de um custodiado, de uma custodiada. E nós, às vezes, precisamos, né, colaborar com o sistema também para que não haja nenhum tipo de interferência na segurança, além do sistema. Nós temos avançado muito aqui no Piauí nos últimos 1 ano e meio, nesse diálogo construtivo para avançarmos, sempre ponderando a garantia firme das nossas prerrogativas, permitindo que haja a manutenção de segurança do sistema. O que é que nós não podemos ter sempre nessas situações? Violação às prerrogativas da advocacia, né, e que a advocacia seja tratada como alguém que esteja participando de um ato que ela nunca está. A advocacia criminalista é uma das advocacias mais importantes desse país. É uma advocacia das advocacias que nós mais respeitamos nesse país e que representa a essência de ser de cada advogado e advogada deste país. França Teixeira. Boa tarde, presidente. Ainda no âmbito dessa atuação destacada da OAB, obviamente uma ordem forte e atuante acaba também se tornando alvo de alguns grupos. E há poucos dias o senhor, inclusive, foi alvo de críticas em perfis, nas redes sociais. O próprio prefeito da capital, Silvio Mendes, ele recentemente questionou a suspensão da alta no reajuste de até 300% na taxa do lixo. Gostaria de saber se o senhor já tomou providências em relação a esses perfis que o atacaram e como o senhor responde a essas críticas da sua atuação em relação ao brecar esse reajuste de 300% na taxa do lixo. Com absoluta naturalidade e tranquilidade, eu entendo que toda vez que uma instituição se destaca, é natural que o seu representante seja alvo de críticas. Como eu disse agora há pouco, nós vivemos uma ambiência de hostilidade e de interesses de todos os aspectos e espectros. E nós que somos os representantes, nós temos que ser maduros para lidar com isso, tomando as providências nos campos próprios,
Às vezes não é aumentando a especulação, não é respondendo através de determinadas situações ou de determinados perfis. Eu acredito muito que as respostas dadas são através dos momentos e das vias oportunas. E também eu tenho dito que sempre a ordem tem agido através de seu coletivo, né? São as comissões que emitem os pareceres técnicos, é o conselho que aprova o ajuizamento da ação. No caso em específico que você cita agora, nós temos 2 pareceres do Ministério Público Estadual do Piauí, apontando a inconstitucionalidade, seja em relação ao tributo, seja em relação à taxa. E temos 2 decisões de desembargadores do Tribunal de Justiça do Piauí, do desembargador Pedro e do desembargador Vidal. A do IPTU está suspensa por força de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? E a da taxa do lixo não houve suspensão porque o ministro Fachin disse que vai ouvir a OAB e vai ouvir a Procuradoria-Geral da República. Eu vou olhar agora para o cidadão e para a cidadã piauiense e teresinense e perguntar: será que as comissões da OAB, o Conselho, o Ministério Público do Estado do Piauí, 2 desembargadores, eles estariam todos agora errados, equivocados, né, nas suas manifestações, nos seus pareceres, nas suas decisões? Eu sou filho de uma professora que veio do interior do Estado, que contra tudo e contra todos chegou onde chegou, que para mim é o ápice do exercício da minha profissão, que é representar toda uma classe de advogados e advogadas. Já passei por tudo que você imaginar nessa vida. Críticas, então, toda política de ordem a gente passa assim, né, de forma inclusive muito forte. Então, eu sou muito preparado para receber todas essas situações, as críticas, agir onde eu acho que devo agir e responder conforme eu acho que devo responder, mantendo a serenidade por aquilo que minha mãe me ensinou, que foi uma coisa: se você achar que estiver certo e fazendo bem, siga adiante. Então, se eu achar que estou fazendo isso, eu vou seguir adiante, doa quem doer, a qualquer autoridade que for, seja de que poder ele participe. Se eu achar que estiver defendendo a advocacia e aquilo que eu acredito enquanto ordem e pilar da cidadania, eu vou seguir em frente ao lado dos meus amigos e amigas de ordem que fazem parte de todo o nosso coletivo. O senhor acredita que pode ser um movimento orquestrado? Eu não sei, eu não costumo achar nada na minha vida, né? Eu aguardo muitas coisas acontecerem, mas assim, tudo é o momento, né? Às vezes você tem ano de eleição ou de não eleição, momentos menos assim, menos assim. As pessoas especulam muito sobre o seu futuro, às vezes, né, sem nem te perguntar. E às vezes faz parte tudo de uma salada aí no meio disso. O que eu acho é que nós temos que ter, até pelo exercício da representação que nos foi confiada pela classe, é maturidade para saber lidar com tudo isso. E eu sempre costumo dizer que nem tudo a gente responde, né? A gente deixa os outros falarem. Presidente, nós estamos no mês da advocacia. Embora hoje seja o dia, eu sei que a OAB Piauí, porque isso já foi divulgado, preparou uma programação bastante extensa. Inclusive hoje tem uma nova leva de advogados chegando ao mercado, a famosa solenidade de recebimento das carteirinhas da OAB, que é um momento ali, uma conquista muito grande, né? Passam a ser advogados propriamente, não apenas bacharéis em direito. Tem a corrida para a qual eu já fui convidado pelo Dr. Williams, dia 23 de agosto, que é aberta ao público em geral. Justo. Tem festa. Eu queria que você falasse da programação. Temos uma programação intensa, né? Nos elegemos também prometendo a interiorização da classe. Eu até brinquei agora há pouco no outro programa, que eu acho que esse segundo ano eu já completo mais ida ao interior do que várias gestões que passaram por aí. Eu tenho esse orgulho várias vezes no interior. Comemoro o mês da advocacia sempre, no dia da advocacia, fazendo aquilo que eu acredito que seja a essência de todos nós, o recebimento e a renovação do nosso compromisso com a advocacia através da entrega de carteiras aos novos advogados e advogadas. Fizemos assim o ano passado, faremos esse ano. Vamos viajar às subseções. Essa semana tem uma agenda em Corrente, em Bom Jesus e em Uruçuí. Próxima semana, Parnaíba, e daí por diante. Já estive em Picos, né? Amanhã estarei em Valença e já estive em Barras e Esperantina.
Dia 23 tem a nossa corrida da Sim. advocacia e dia 21 tem Tarcísio do Acordeon para a gente comemorar com toda a advocacia 21. piauiense. 21 de agosto. Olha aí, festa. E hoje vamos receber os novos advogados e advogadas, né? E vamos lançar 2 grandes notícias para a advocacia piauiense, que era um desejo da advocacia piauiense. Daqui a pouco, nas nossas redes, algo muito bacana para toda a advocacia. Hoje, o dia da advocacia, quem recebe o presente é cada advogado e Ah, eu advogada queria do estado do spoiler, eu Piauí. queria spoiler. Olha, todo mundo de olho nas redes da OAB, eu fiquei curioso. São Tá 2 aí. grandes novidades. Põe um repórter do portal meionews.com para ficar monitorando. Deveria anunciar em primeiro Na, Pois é, deveria deveria, ser a né? Não sei primeira se ele vai. mão. Na A hora primeira mão será o Instagram da OAB. hoje. na hora que ele puser no Instagram da OAB, aí o portal meionews.com já amplia para todo o Brasil a notícia. Mas são 2 novidades Boas, muito né? bacanas. Maravilha. Presidente- Uma envolve o bem-estar da advocacia. Opa! Hoje, a outra envolve, né, o trabalho da advocacia. Né, e pensando nisso, hoje a gente vai Muito fazer bem. esses 2 Vamos monitorar aí mais tarde no meionews.com. Presidente, muito obrigado. Parabéns pela data. Eu é que agradeço, queria agradecer pelo convite, queria agradecer pela participação e queria aqui desejar a toda a advocacia piauiense meus parabéns, a toda advogada, todo profissional que sai de casa todos os dias e luta diariamente por melhorar a vida de cada cidadão e cidadã piauiense. Maravilha. Olha só que notícia boa. O Maninho Atacadista está comemorando